Muito bem, no oferecimento especial do Pátio da Fábrica Shopping, esse lugar maravilhoso da Videocidade, móveis e eletrodomésticos Videocidade Rede Minas, da pousada Serra de Taruaçu, do mercado Pais e Filhos do Adeângelo, do Top Grego Lanches Especiais Exclusivos e da rede MG Farma SJN. Estamos começando mais um episódio do Fala Vencedor Podcast e hoje o tema do podcast é muito especial, né? Muito bacana. E deixa eu apresentar aqui a Gisele Barros Mendonça, psicóloga. Seja muito bem-vinda, Gisele. Obrigada, É muito um prazer, obrigada. é um prazer recebê-la aqui em nosso estúdio, no pátio da fábrica, né? E eu estava conversando aqui com a Gisele em off e ela me disse que o mal do século é a ansiedade. Mas antes de entrarmos nesse tema, eu queria que você se apresentasse, né? O pessoal de São João e região já te conhece, mas nós temos uma audiência imensa espalhada por esse Brasil afora. Não só aqui na Zona da Mata, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. Enfim, quem é a Gisele, psicóloga? Bom, oi, tudo bem? Eu queria agradecer pelo convite, né, de estar aqui hoje, para a gente estar falando um pouquinho aí sobre a psicologia de um modo geral, sobre a ansiedade, né, que igual a gente estava falando aqui em off, que realmente é o mal do século aí. Eu sou psicóloga já tem 10 anos aqui em São João Nepomuceno, São João e Bicas também, né? Eu Atende em Bicas atendo nos também. dois lugares. Em Bicas eu atendo na Master Saúde, desde quando abriu, já tem mais de uns 5 anos. E em São João Nepomuceno já tem os 10 anos que eu já atendo como psicóloga clínica, né? Eu tenho meu espaço aqui em São João, então eu comecei atendendo crianças, adolescentes e adultos. Hoje em dia eu só atendo adolescente e adulto, né? Tem outras psicólogas também que atendem lá no meu espaço, que atendem crianças também, que também atendem adultos, também atendem adolescentes. Temos também nutricionista, né? É um espaço muito bacana. E eu tô aqui hoje para poder falar um pouquinho, esclarecer algumas dúvidas aí. Aliás, o Marinho, né, que é conselheiro tutelar, Sim, já fui conselheira tutelar ele também, por isso que a gente foi. se Que conhece. bacana. Ele é psicólogo também, trabalha Sim, com você. Ele, assim, não poupou elogios à sua pessoa, ao seu profissionalismo, né? Que que bacana. bom, Isso, fico feliz. isso é muito importante. A sua clínica, ela está localizada Fica ali no Beco do Gás, ali na Elias Lama, número 32, térreo. Virou o Marquinho Gás ali naquela ruazinha ali. Ela já tô ali, já tem muito tempo. Eu já fiquei ali com a Tati Detone, com a Ah, sim. Juliana Souza, que é nutricionista. A gente começou ali com a Delma, né? A falecida Delma, que todos gostavam muito dela, psicopedagoga. E eu comecei ali e tô lá até hoje. Então ali tem psicologia, Psicologia, nutrição, nutrição psicologia e e nutrição. nutrição. Isso. Bacana. Agora, Gisele, por que a ansiedade é o mal do século? Bom, igual a gente estava falando, de- a maioria, vão colocar aí 90% dos meus pacientes, quando iniciam a psicoterapia, né? Uma das principais questões que eles falam, que eles se queixam, é sobre ansiedade. Né? Na verdade, essa ansiedade ela vem devido a vários fatores, né, que a gente vai colocar aí na nossa sociedade. Questões de redes sociais, né, questão de internet, né, essa globalização toda, ela fez com que tudo se tornasse muito rápido, né? Tudo a gente quer o quê? Para ontem. Então, você pode perceber que a vida ela tá passando mais rápido, né? Entre aspas. Então, por quê? Então, com a demanda de ser tudo muito rápido, gera uma ansiedade. Ansiedade o quê? É como se fosse um medo, só que futuro. É algo do que vai acontecer. Então, a ansiedade em si, ela está presente na maioria dos casos. Então, praticamente todos os casos que a gente pega tem queixa de ansiedade. E ela ocorre inconscientemente. Às É, vezes a pessoa não tem sim, essa não. percepção, essa Não consciência que tem ela essa tem aquele problema. percepção. Sim, não tem. Ela começa a perceber quando se torna sintomas físicos, né? Porque a ansiedade é algo que a gente pensa, mas também ela se torna físico. O corpo, ele dá sinais de alerta.
né? Na verdade, a ansiedade é algo normal do ser humano. É normal ter ansiedade. A gente sente uma ansiedade quando vai acontecer alguma coisa, um evento, né, uma festa, uma viagem. A gente, né, tem aquele friozinho na barriga de alguma coisa que a gente vai ver, um show, né, muito esperado, algo muito Isso é normal, né? normal, completamente normal. Só que aí, o que que acontece? A ansiedade já é algo que se torna quando começa a ter sintomas físicos e atrapalhar a vida da pessoa, né? Aí já se torna patológico, aí já é uma ansiedade patológica, né? Essa ansiedade ela é classificada em vários tipos de ansiedade: ansiedade social, ansiedade generalizada, né? Tem a síndrome do pânico que a gente fala. Então, assim, dentro do DSM-5, que é, né, o que a gente segue, né? Já até saiu 6. A gente tem as classificações das ansiedades. Mas se a gente for falar de um modo geral, a ansiedade quando ela chega a ter sintoma físico, é que a pessoa entra em alerta e fala: tem alguma coisa errada comigo. Né? Porque a pessoa chega em médicos, porque ela sente várias coisas. Ela sente taquicardia, ela sudorese, a sensação de morte, né? Tem muitas pessoas que têm. Na verdade, é muito pessoal os sintomas, vai de pessoa para pessoa. Ela pode sentir uma dor, por exemplo? Pode sim, ela pode sentir uma dor de estômago. Tem muito caso de dores no estômago muito forte. A pessoa vai lá, faz lá o exame e não dá nada, né? Então, dor na barriga mesmo, no modo geral, como se fosse uma dor de barriga intensa, uma cólica intensa, mas pode ser da ansiedade. O taquicardia também, que é muito comum, as pessoas acham que está infartando e, na verdade, é uma ansiedade. Então, assim, lógico que a gente orienta o quê? Se a pessoa chega na clínica com esses sintomas, é interessante a gente orientar a ir num especialista. Para o quê? Descartar, né? A gente tem que descartar qualquer tipo de sintoma que pode ser físico mesmo. Então, na verdade, não acontece da pessoa procurar o psicólogo primeiro, né? Por último. Ah, sim. A pessoa já foi em tudo. Então, a pessoa chega lá e fala assim, ó, já fiz tudo. Preciso resolver meu problema. Já fui em tudo, já cheguei, já fiz todos os exames possíveis, já fui em vários especialistas e falaram que não é nada, falaram que é emocional. Aí que a pessoa chega no psicólogo. Mas se for primeiro lá na sua clínica, a gente já vai. Aí você, vai lá, faz, né? Procure um médico, especialista, faça os exames, depois, caso não tenha nada, né? Não seja diagnosticado nenhum problema, você volte aqui. Volta aqui. Mas é raro acontecer, bem raro. As pessoas já acham que já tem um problema primeiro. Aí vão lá. Já é um problema psicológico. Já é, né? Já é. Mas hoje em dia, na verdade, eu acho que aumentou muito a procura por psicólogos. Até quando eu falo, hoje em dia, que eu falo nesse meio tempo aí que eu sou formada, esses 10 últimos anos, eu vejo a diferença da procura de antigamente para agora. Antigamente, que eu falo no meu tempo, né? Aumentou muito a procura. Então, eu acho que as pessoas estão mais conscientes. E mais esclarecidas também, né? Sim. Psicólogo. Antigamente tinha aquele tabu, né? Poxa, eu vou no psicólogo ou no psiquiatra. Eu tô ficando mal. Não é nada disso. Acho que todo mundo, né, precisa de um psicólogo. Né? Com certeza. Não é verdade? O próprio psicólogo tem que ir no psicólogo. Né? Precisa. Né? Então, é necessário. É um dos que a gente fala, um dos tripé da psicanálise, que é uma linha que eu gosto muito, é o que? É a gente fazer a terapia, fazer o acompanhamento com outro psicólogo dos casos, né? Que a gente fala que é a orientação, né? E os atendimentos. Então, é necessário, sim, a gente fazer um acompanhamento também. E quais são, você citou taquicardia e tal, mas existem alguns outros sintomas que caracterizam a ansiedade? Sintomas físicos? Sim, tem N sintomas, porque, como eu disse, vai depender da pessoa em específico. Mas, por exemplo, o próprio roer unha, né? Que a pessoa, uma ansiedade, né? É uma ansiedade. Então, a pessoa, ela tá com alguma coisa algum gatilho. O comer em excesso, né? Então, a pessoa talvez está tendo um descontrole ali na comida, também pode ser sintoma de ansiedade. O sono também pode ser? Sono, sim. O acordar de noite, o demorar para dormir, o acordar antes da hora, né? Aquele acordar de madrugada, também é sintoma da ansiedade. Então, são várias coisas que está atrelada à ansiedade. E como é que é o tratamento, assim, naquele estágio inicial? Como é que a psicologia trabalha a ansiedade? Tá.
após diagnosticar a patologia? Sim, é importante a gente observar quais são os gatilhos que te levam a, por exemplo, ter uma crise de ansiedade. Porque a demanda está vindo muito de crise, né? A pessoa chega a um ponto que ela tem uma crise de ansiedade. Então, é um momento ali de 10 a 40 minutos que a pessoa fica assim, com muito tremor, ou choro constante, taquicardia, sudorese, enfim, todas essas características, esses sintomas pessoais de cada um, que ela vivencia aquele momento de crise, que todos falam que é algo horrível, né? Vivenciado. Então, assim, para a gente conseguir diminuir essas crises, é importante, né, fazer o acompanhamento. Aí, no acompanhamento, a gente leva a pessoa a estar observando os gatilhos. O que é isso? A gente vai analisando, né, de acordo com a fala do paciente, e vai junto com o paciente ali, observando qual é o momento que faz ela começar uma crise. O que pode fazer gerar a crise, os primeiros sintomas. Então, a própria pessoa vai se observando, né, para ela saber o que leva ela a ter uma crise. Se é uma discussão com alguém, se é alguma coisa que alguém falou, se é algum tipo de trabalho que ela tem que fazer, se ela está perto de alguém que ela fica incomodada, enfim. Citei alguns exemplos aqui, mas pode ser qualquer coisa. Se é o andar de carro, né, entrar dentro do carro, eu tenho pacientes que não andam no carro, não entra, não pode. Se ela entrar, gera ansiedade, gera uma crise. Percebe? Então vai muito da pessoa. Seria a fobia, não? Sim, uma fobia. Essa ansiedade se torna uma fobia. Se torna uma fobia. Então a ansiedade ela está englobada em tudo isso. Agora, né, todo o nosso dia a dia, né, no nosso convívio, é comum a gente encontrar amigos, parentes, enfim. Alguns, né, um ou outro, alguns, né, dizer o seguinte, poxa, ou algum, eu sou ansioso. Aí, eu sou ansiosa. Não é normal, né? Tem gente que já se intitula. Coloca aquele rótulo, né? Como é que é isso? Pois é, tá rotulado. Tá rotulado e a maioria das pessoas se intitulam ansiosas. É uma das, como eu disse na demanda da clínica, é uma das primeiras coisas. Eu sou muito ansiosa. E ela não pensa que isso seja um problema, né? Pois é, não, porque ficou tão rotulado que a maioria das pessoas já entra nessa questão da ansiedade. Ela já tem uma ansiedade. Na verdade, a nossa sociedade já está. Eu acho que eu não vi ainda, mas eu até vou ver uma reportagem do Fantástico que eles fizeram sobre a ansiedade de agora das crianças, né? Que as crianças já estão falando que tá ansiosa. Não tinha isso antigamente, né? Mãe, eu tô muito ansiosa. Aquela menininha lá de 6, 7 anos. Você fala, meu Deus, ansiosa pelo quê, né? E a própria criança, ela já consegue identificar isso nela. Abrindo um parêntese aí nessa questão das crianças, eu acho que encurtou aquele período de infância, pré-adolescência, adolescência, né, até a criança se tornar uma pessoa adulta. Não é? Isso encurtou. Praticamente chega um período de 9, 10 anos que não existe mais. Ali já as crianças já não se consideram mais crianças, entre aspas, né? Sim. Isso é ruim, é prejudicial, né? Com certeza, é muito em função das redes sociais, né, da internet, do acesso à internet com muita facilidade, o acesso a vários conteúdos, né, e aquela demanda igual o TikTok, né, aquilo você começa a ver uma coisa, você passa a todo momento porque você quer ver uma coisa que te prende. A pessoa começa a falar alguma coisinha, se aquilo não te prendeu, você já passa, você não tem paciência. E hoje, você citou as redes sociais, hoje tem o remarketing. O que é o remarketing? Poxa, eu pesquisei lá, carrinho de batida, carrinho de controle remoto infantil. Pesquisei, por pesquisar. Aí eu começo a navegar, já vem tudo. tudo isso sobre, mesmo, tudo sobre, né? Isso mesmo. E você acaba se levando, vai vendo, se aprofundando naquele assunto ali, né? Sim. Então, essa ansiedade, imagina só, isso gera uma ansiedade muito grande na pessoa, tanto na criança, que ela já vai desenvolvendo essa ansiedade, isso já é levado para o futuro, porque a nossa vida adulta é reflexo da nossa infância. Então, tudo que a gente vivencia na infância, em algum momento na nossa vida adulta, a gente vai se deparar novamente. Esse ponto que você falou é muito importante, né? A gente é reflexo de nossas experiências. Com certeza. Explica um pouquinho mais sobre isso pra gente. Assim,
A nossa infância é o nosso processo de desenvolvimento. Imagina, a criança nasce ali, tudo bem que mesmo já dentro do útero ela já está tendo uma carga, Absorvendo, já né? está absorvendo uma carga da mãe ali, né? E ela já nasce num meio onde em algum momento ela vai estar sendo moldada, né? Não tirando a questão biológica, a personalidade dela, tudo isso está incluído. Mas ela é moldada ali, ela está no processo de desenvolvimento, ela está aprendendo a viver naquele mundo. Então, é um momento onde ela absorve o máximo de informação. Então, se ela vive num ambiente difícil, um ambiente desestruturado, um ambiente tóxico, o que ela vai pegar para a vida dela é aquilo, é o que ela vai ser. E ela tendo esse mau exemplo dos pais, vamos dizer assim, Sim. né, tem aquela. Fala, não, filho, amor de pai para filho, de filho para pai, mãe, e vice-versa, é incondicional. Para ela aquilo não tá errado, né? Não, o que o Né? pai e a mãe faz e fala é a É verdade a verdade total. É absoluta. a verdade absoluta. Então, aquilo que ela está vivenciando, até porque eles são superiores, né? Então, ela vê a mãe ou o pai fazendo alguma coisa, aquilo para ela É é o que tem que normal. ser feito, é normal. Entendeu? Então, ela pega aquilo para a vida dela. Por mais que ela passe dificuldades, por mais aquilo ela vai criando e moldando o jeito dela, quem ela vai ser lá na frente. Por isso que a gente fala que é um reflexo. Porque, vamos supor, uma criança que é criada no meio de pessoas que só desvalorizam essa criança, só fala coisas ruins com essa criança, ela torna-se um adulto com baixa autoestima. Um adulto que acha que não vai conseguir. Se ela escuta do pai lá, você é burra, você não consegue fazer nada. Nossa, você é feia, você, né, tá gorda. Então, essa criança, quando cresce, Ou coloca princípios assim, de valores, né? Ou padrões, essa é a sim, palavra. sim. Não, a pessoa legal, fisicamente, É é desse esse perfil. jeito. Isso. Sim, e quando ela não se vê daquele jeito que foi falado pra ela, ela se A sente. mãe dela falou aquilo, né? O pai falou, O então pai aquilo, ela vai falou, levar aquilo pra vida torna-se toda. uma verdade pra ela. E aquilo fica. Fica, porque foi no processo de desenvolvimento dela. Então aquilo fica, é difícil para a pessoa conseguir uma mudança, né, lá na frente. Por isso que é importante a psicoterapia, a gente fala o seguinte, lógico, hoje em dia tem várias abordagens que dão resultados mais rápidos e tudo, mas né, e a maioria também levam isso em consideração. É muito importante, é um processo que demora um pouco mais, porque olha só, essa pessoa, ela precisa de entender como que foi essa formação dela de vida, para ela entender por que que hoje em dia ela pensa de tal jeito ou faz tal coisa. Esse é o trabalho do psicólogo, né? Sim. Você vai mostrando ele, você não julga nada, você não fala nada para ela. A pessoa que identifica isso, né? Lógico, a gente faz algumas intervenções, né? A gente faz uma pergunta, faz ela pensar tal coisa e tudo, mas não fala o que que é para a pessoa, até porque ela mesma que tem que identificar isso dentro dela, né? Então é importante ela saber quem ela foi quando criança, quem foi aquela criança, para ela saber quem ela é hoje em dia, Quais traumas ela teve, quais traumas ela teve, como que ela passou por aquilo. quais inverdades ela ouviu, Sim, né? sim. Para ela conseguir, no momento dela adulto, no problema que ela está passando, seja qual for, mas que está tendo algum tipo de interferência, ela conseguir lidar com aquilo. Entendeu? Tem gente que chega lá assim, ó, eu vim aqui, mas eu não quero falar nada do passado, me incomoda muito, E é exatamente o né? passado que você É o precisa passado falar. que a gente precisa falar. Se incomoda é porque tá te interferindo agora. Então a gente precisa de entender isso. Não Aí tem como você. apagar o E se passado. você disser com o paciente, com uma paciente ou um paciente, não, eu não vou mexer com o seu passado, ou eu vou mexer com o seu passado, ela não vai voltar mais. Então você precisa ter uma sabedoria muito grande, né? Com certeza, porque eu preciso de fazer ela entender isso. Eu não vou chegar e falar assim, então, ó, não tem como, porque eu preciso Então de não mexer vou no te seu atender. passado. Não tem como. Eu tenho que entender por que que esse passado é difícil pra você. Entendeu? O que Tu- que te gera? Aí a pessoa vai falando ali, aí ela vai entendendo. Percebe que isso que você me falou é algo que tá acontecendo agora? Entendeu? Você vai aos poucos fazendo com que a pessoa entenda a importância de se falar desse passado. Existem casos também de pessoas que. Todo mundo já vivenciou isso também. Poxa, aquele problema. Ah, você teve um problema X, que todo mundo tem problema. Teve, Todo mundo, tem. com Não é? certeza. Não tem jeito. E
esse problema, eu não quero falar desse problema, esse problema está resolvido. Não está resolvido, né? Uhum. Não é? Ainda mais se você não quiser falar. Porque não está resolvido, né? Porque não tá resolvido. É isso mesmo. É porque, assim, o problema tá ali, você não quer falar, é porque ele mexe com você. Ele fere. Ele Ele está guardado ali. Ele tá As 7 guardado ali, chaves. as 7 chaves. Você sabe que se abrir, ele vai te ferir. Então, ele inconscientemente, ele tá atrapalhando o seu dia a dia nas suas questões, seja o que for. Quando você conseguir lidar com esse problema a ponto que isso não te afete mais, resolvido. Percebe? Você não esquece o problema não muda. Esse trauma, seja o que for, não muda, não tem como a gente mudar o passado. Mas você consegue fazer com que aquilo não te afete mais. Se não te afeta mais, você consegue falar dele com mais tranquilidade. Então, esse é o ponto-chave da situação. Você conseguir fazer com que os seus problemas passados, seus traumas, sejam reconhecidos e você consiga lidar com eles da melhor forma possível, desde que eles não te afetem hoje em dia. E como lidar com, voltando a ao tema da ansiedade, como lidar com a ansiedade, assim, no dia a dia? Pois é, a gente até começou a falar e mudamos a situação. A gente observa os gatilhos que levam à ansiedade, né? Isso sim, a pessoa pode também tentar sozinha, mas quando a gente trabalha na terapia, é legal por conta disso. Tem uma pessoa ali que está te acompanhando. Então, você vai observar os gatilhos que te geram ansiedade. E de acordo com cada pessoa, eu não tenho ali uma listinha, as 5 melhores coisas para se fazer para lidar com a Faça ansiedade. isso, Faça faça isso, aquilo. isso, isso. Não tem muito exatamente. Tem alguns padrões, assim, mas não tem exatamente porque vai depender de cada pessoa, né? Igual, por exemplo, música. Tem pessoas que gostam muito de música e que a música toca muito as pessoas. Vai depender de cada pessoa. Tem pessoa que escuta a música normal, mas tem pessoa que a música é um ótimo aliado para combater a ansiedade. Então, se você perceber que aquele gatilho foi acionado e você está começando a ter algum tipo de crise, vai na música. Vai na música, naquele ponto, naquelas que você gosta, monta a playlist e começa a escutar. Aquilo já pode fazer você sair. Tô dando um exemplo de talvez uma pessoa específica que dá certo isso, né? Tem também a respiração, exercício de respiração, né? Então, aquela pessoa que percebe que está entrando em crise, ela simplesmente tem que parar. Porque a sensação que dá é de que você tem que correr, fazer alguma coisa, acalmar, chamar alguém, e simplesmente é importante você parar. Você escutar a sua respiração, né? Conseguir seguir ela. Então, esse movimento já vai fazer com que você vai se acalmando aos poucos. E aquilo você consegue ir diminuindo a sua ansiedade. Tem gente que não consegue fazer isso. Tem outros que falam assim, não, meu jeito é a respiração. Entendeu? Então, aí tem pessoas, eu já vi também vários na internet, tem pessoas que o gelo, né? Segurar gelo. Por quê? Porque aquilo te tira. A questão é te tirar do foco da ansiedade, do problema. Segurar o gelo, aquilo vai queimar sua mão, vai te atrapalhar. Então, você está tirando o foco. É uma forma que a pessoa encontrou dela sair daquele momento de crise. Então, percebe? Vai depender de cada pessoa. Então, eu trabalho isso de acordo com cada paciente. Então, a gente que vai descobrindo. O que você acha? O que você faz que você gosta? Né? O que você acha que poderia te tirar? Quem sabe isso? Quem sabe aquilo? A gente dá, talvez, algumas dicas nesse momento sobre o que pode ser feito, mas vai depender do paciente o que é melhor para ele. Agora, a pessoa se sente, assim, não é não é uma ansiedade, não é um sintoma patológico, vamos dizer assim. Assim, aquela ansiedade normal do dia a dia. Poxa, hoje eu estou estressado, estou ansioso, e aí a pessoa tendo, já tem aquela fuga programada. Poxa, estou ansioso, então hoje foi difícil, então eu vou para a roça, por exemplo. É legal isso? Depende. Depende. Ou pode ser uma fuga? Sim, porque o que pode acontecer? Pode ser algo que não te faz bem. Por exemplo, eu tô muito ansiosa, eu vou comer. Entendeu? Porque a comida, ela gera prazer. Então, quando você tá ali naquele momento ruim, que a ansiedade te gera, a comida, ela te dá uma satisfação, ela te gera prazer. Só que aí a questão é o seguinte, como que tá sendo essa comida? De forma exagerada, tá comendo coisa que talvez não faz bem para a saúde, né? Muito doce, algo assim, muito carboidrato em excesso, né? Pode gerar uma compulsão. Ou então a pessoa vai o quê? Beber.
né? Eu já tive pacientes que falavam assim, ó, só consigo melhorar a ansiedade se eu for comprar uma cerveja em casa mesmo, vou beber. Então, assim, opa, peraí, até que ponto, né? Então, talvez não é a solução para isso. Então, você tem que tentar entender o que te gera e buscar coisas saudáveis. Esse seria, tá, você falou ir pra roça, tudo bem, mas esse ir pra roça, Assim, ir pra roça, você assim, deu um exemplo, né? por exemplo, eu tô ansioso, eu vou pra zona rural e lá eu vou, né, Fazer cuidar dos coisas. bichos, cuidar da grama, lavar o carro, enfim. Sim, tudo E, bem. sim, e sentir o prazer. Se isso não te gerar, Algo é, prejudicial isso, para sua saúde, para você ou até para alguém, para talvez, alguém. talvez você precisaria estar ali na casa, por exemplo, vamos supor, com sua esposa e tal, mas você tem que sair, É uma fuga. entendeu? É uma fuga, então Então é preciso talvez um equilíbrio, é né? um equilíbrio. É sempre um equilíbrio. Por isso que a gente trabalha isso também lá na terapia. Porque aí a pessoa vai falar, eu faço isso, mas isso. Mas eu tenho problema em fazer isso, porque fulano acha ruim. Ou então eu não posso fazer isso todo dia. Entendeu? Então é interessante você achar o que é bom fazer, mas que não te gera prejuízo. E a ansiedade possui níveis. Sim, possui níveis e possui também. Existem níveis patológicos também, assim, a patologia A crise de ansiedade, ela já é um nível mais alto, né? já Onde a é, pessoa já, sim, né? Essa ansiedade que, igual você falou aí, da pessoa talvez, tá se sentindo ansiosa, um pouco estressada, nervosa, vamos dizer assim, essa ansiedade do dia a dia, né? A gente observa os gatilhos e tenta arrumar formas de liberar. Então, o nível de ansiedade, quando ele já é mais alto, é importante e, lógico, depende muito também do paciente, se ele aceita ou não, é importante já utilizar uma medicação. Porque a medicação ela vai fazer com que você consiga lidar com essa ansiedade da melhor forma. Se for um nível vai ter um mais alto. apoio melhor, né? Sim, Um apoio vai ter melhor. um apoio. Então, é por isso que o psicólogo e o psiquiatra é importante eles estarem de mãos dadas nesse sentido, né? Porque aí o psiquiatra vai passar a medicação, né, de acordo com os sintomas da pessoa, e o psicólogo vai trabalhar a melhor forma de estar lidando com essa ansiedade. Entendeu? É um junto com o outro. A ansiedade, assim, é uma doença. Sim, É uma é uma doença, né? doença. E como a gente falou, né? Ela é natural até certo ponto. Se passou desse ponto, ela torna-se patológica. E você citou aí técnicas de respiração e essas terapias alternativas, por exemplo, a yoga, que trabalha muito a respiração. Sim, é muito importante. É muito importante você fazer coisas para o seu bem-estar físico, né? O físico hoje em dia, ele tá muito atrelado ao emocional. Então, atividade física, yoga, alimentação em dia também é muito Saudável, né? importante, saudável. Então, tudo isso tá atrelado ao emocional. Então, assim, é importante o quê? Você buscar meios para você estar liberando essa energia, né? Porque o que que acontece? É uma coisa ligada na outra. Se você é sedentário e tá tendo ansiedade, talvez, no seu caso, no caso da pessoa, se ela começar a fazer uma atividade física, ela já consegue melhorar essa ansiedade. Entendeu? Porque o próprio exercício físico vai dar conta disso. Quais esses gatilhos, quais os gatilhos que podem desencadear essa ansiedade, por exemplo? Que gatilhos são esses? Pois é uma questão do trabalho, né? Uma discussão no trabalho, alguma discussão dentro de casa, no relacionamento, alguma coisa que alguém falou pra você e você se sentiu mal. Então, assim, várias coisas podem gerar, alguma coisa que você se decepcionou, se frustrou. Várias coisas podem te gerar ansiedade, gerar essa crise de ansiedade. Alguma coisa que você não conseguiu, que você planejou, mas não conseguiu terminar de fazer. Enfim, vai depender muito da pessoa. Uma Agora, perda de uma alguém. perda. Agora, tem pessoas que são um pouco mais sensíveis, há pessoas mais sensíveis do que outras, né? Sim, sim, Tem gente que não gosta de ser contrariado, por exemplo. sim. E aí? Pois é. Pois é Às vezes uma coisa importante. mínima, simples, ela já faz o famoso a famosa tempestade em copo d'água. Sim. Como é que é isso? Pois é, aí percebe, é algo muito pessoal. Então, se a pessoa é desse jeito, o outro observa e fala pra ela, muitas das vezes a pessoa talvez não vai aceitar, né? Mas
a situação é o seguinte, é importante ela falar assim, reconhecer. Eu reconheço que eu sou assim. Então eu vou o quê? Buscar ajuda. Até porque isso me prejudica. Ah, tá. Então o reconhecimento da pessoa sobre o que ela é, quem ela é importante para o processo dela de desenvolvimento. É porque é ruim para, por exemplo, num relacionamento, seja de marido, mulher, namorado, namorada, irmão, entre irmãos, enfim, Sim. Filhos, Por isso enfim, que o qualquer tipo de diálogo relacionamento. Você é ficar indispensável. pisando em ovos para lidar com a pessoa é muito complicado, né? Sim, com certeza. É claro que a gente tem que fazer a nossa parte, mas a pessoa também precisa se tocar, precisa aceitar que ela tem uma dificuldade ali e se tratar, né? Sim, sim. Né, É assim. por isso que o diálogo é importante no relacionamento, seja qual for, né? Então, o diálogo e o reconhecimento. A psicoterapia, ela faz o quê? Ela te ajuda no autoconhecimento. Então, quanto mais você souber sobre você, a gente acha que sabe tudo sobre a gente, mas na verdade a gente não sabe nada. É a busca pelo autoconhecimento. Quanto mais você sabe sobre você, mais você consegue identificar essas questões que te atrapalham a sua vida. Então, se a pessoa ela é explosiva, se ela tem dificuldades, talvez, em se relacionar com o outro em algum sentido, é importante o autoconhecimento, ou seja, ela observar isso nela, ela saber que é assim. Para quê? Para ela conseguir arrumar uma forma de melhorar, né? Então ela vai arrumando meios, gatilho que faz ela ter algum tipo de crise, ou algum tipo de explosão, ser explosiva. Então ela vai observar isso nela e vai conseguir um meio termo. E aquela pessoa desconfiada? Ela também tem um passado escondido aí, né? Algum trauma. Sim, Ou não. Não depende muito necessariamente. do desconfiado. O que seria o desconfiado? Não, por exemplo, tem gente que já olha para uma pessoa com desconfiança, né? Não se abre, né, com ninguém. Com medo de ter, a gente percebe claramente que com medo de ser prejudicada de alguma forma, Sim. não é? Não é nem todo, assim, pelo menos eu penso assim, você é especialista, você vai me dizer se eu estou errado. Ninguém é perfeito. Sim, com certeza. Nem todas as pessoas são más. Eu penso que a maioria das pessoas é de boa índole. A minoria a minoria é ruim, concorda? Né? É, de- Eu tô colocando isso sim, pelo seguinte, às vezes, poxa, é uma pessoa que eu não conheço. Chegou uma pessoa, é claro que você vê uma pessoa na sua cidade, vê uma pessoa aqui no estúdio podcast, de, sei lá, de São Paulo, nunca vi. É claro que você vai buscar informação daquelas sim, pessoas, sim, seja uma sim. parceria ou não. Estou falando como exemplo, né? Sim, sim. Mas também eu não preciso. Já criar, né? É esse criar que eu me refiro, entendeu? Sim, entendi. Antes de conhecer a pessoa, já fazia aquele pré-julgamento, Sim, sim. não é? E isso é uma coisa, pode ser uma defesa dessa pessoa, né? A gente não, é a questão da criação, a gente É por isso que volta eu lá. citei a questão de pode ter um Um trauma aí, trauma, né? sim. Na verdade, quase tudo da nossa vida é em função dos nossos traumas. Então, a gente é do jeito que é em função de algum tipo de trauma. Entendeu? Então, assim, isso gera comportamentos. Então, se tem uma pessoa que ela é muito desconfiada, tudo para ela acha que aquilo é perigoso, é porque ela talvez passou por isso lá atrás. Então, ela se tornou assim em função daquilo que ela passou. Entendeu? Então, assim, mas é uma questão também que a gente tem que entender o seguinte: que se tá demais, se tá em excesso, a gente tem que saber que não tá legal, né? Que é importante a gente ter um receio, né? Não ser também totalmente aberto a tudo, mas também num grau equilibrado, né? Tudo na vida a gente tem que Equilibrar, né? equilibrar. Igual, por exemplo, a questão dos medos, né? A pessoa tem medo, certo medo, chega na clínica, por exemplo. Alguns tipos de medo. A gente tem que diferenciar medo e ansiedade, né? O medo é algo que está acontecendo agora, a ansiedade é algo que vai acontecer no futuro. Então, o medo, a gente cria o medo na nossa cabeça. Porque Ele não existe. ele O existe, sintoma existe, mas aquilo que a gente depende, se tá for algo projetando. Ah, real, tá. né? Se for um medo assim real,
né? Igual se for. Mas aí vai ter os graus. Então, a pessoa cria um medo muito grande. Porque tá no imaginário, não tá na realidade. A gente enfrenta o medo na terapia com a pessoa através do enfrentamento. Então, é importante a pessoa o quê? Ir de encontro com o que ela tem medo. Lógico, não é de, né? Não é de uma forma de uma hora para outra, mas gradativamente. Por quê? Isso pode ser colocado em várias questões, não só o medo de alguma coisa, né? Mas o medo de alguma conversa com alguém, entendeu? Do que vai acontecer. Nossa, se eu falar aquilo com aquela pessoa, nossa, a casa vai cair. Ela vai discutir, ela vai fazer isso, ela vai fazer aquilo. Talvez nada disso vai acontecer. Percebe? O medo, ele gera na nossa imaginação algo maior. E te trava. E te trava. Então, o que você tem que fazer para você perder esse medo que está te incomodando, que está te gerando ansiedade? Enfrentar. Enfrentamento. Conversa com a pessoa. A gente vê muito, né, gurus na internet, algumas coisas interessantes, outras nem tanto. Mas tem uma frase que eu sempre vejo na internet, né, e principalmente desse pessoal de empreendedorismo digital, enfim, né, de motivação e tal. E então tem uma frase que eu ouço sempre, já ouvi bastante. Tá com medo? Vá com medo a si mesmo. É como se fosse. É isso mesmo. Mas né? É isso mesmo. Esse vá com medo é porque você precisa de passar por isso, de enfrentar isso. Depois que você enfrentar, aí você vai ver o que vai ser feito. Mas você precisa de fazer esse enfrentamento. Para você o quê? Tirar aquilo da cabeça. Porque talvez não é aquilo que você estava imaginando. E quando você enfrenta, você, realmente, não é aquilo que eu estava pensando. É engraçado que eu tenho uma experiência na minha infância. Eu nasci em Leopoldina. Somos 3 homens, 3 mulheres, enfim. Meu pai morreu muito cedo. E as minhas irmãs mais velhas, e uma delas, né, tomava conta de mim. Né, e segundo ela hoje me diz que assim, ela tinha 17, 16 anos, tomava conta de mim, eu lá com 7, 6 anos, 6 anos, 5 anos, pequeno, né, criança. E ela dizia que me colocava num quarto escuro e me fazia medo para eu ficar quietinho e ela ir brincar com as amigas. E eu não tenho medo, mas eu não gosto muito do escuro, por exemplo. Aí eu, um pouco tempo conversando com ela, o resultado. É isso mesmo. Se eu, por exemplo, dormir, não é medo, mas se eu dormir numa casa breu total, se estiver dormindo sozinho, eu deixo a luz acesa, eu fecho a porta do quarto e fico quieto. Sim. Não é, eu não sou criança, mas é um receio, né? Mas é resultado do... Resultado, sim, provavelmente sim. Então, assim, aquele medo que você passou ali na infância, até porque acontece muito isso, né? A pessoa, hoje em dia você vê, tipo, não tem problema nenhum ter ficado ali, eu sei que não tinha nada, né? Hoje você vê, mas você, naquela época, como criança, aquilo para você foi um processo de trauma muito grande. Hoje era um monstrinho, mas hoje ontem, né, no passado era um monstro enorme. Com certeza. Então, hoje você vê isso, talvez você fale assim, né? Igual né? As crianças, os adultos hoje que falam da infância, nossa, foi muito bom minha mãe ou meu pai, né? Ou a pessoa que queria ter feito isso comigo, eu aprendi muito. Mas quando ela era criança, provavelmente não foi isso que ela pensava na hora. Entendeu? E o que fica é o que ela pensou na hora ali, quando criança, né? Porque quando criança, a criança não tem maturidade, ela não tem discernimento, ela tá num processo de desenvolvimento. Então, a compreensão dela é muito diferente da compreensão do adulto. Talvez o adulto ache que só fez uma coisinha ali que foi bom para ela, mas aquilo para ela encarou de outra forma. Trazendo para o seio familiar, vamos dizer assim, eu acredito que o conhecimento, a informação, né? Hoje a gente tem mais acesso à informação, mas lá atrás, né, a coisa era diferente, né? Até para nossos avós, até nossos pais, para estudarem, precisavam andar quilômetros e quilômetros a pé, às vezes, e muitos deles não conseguiram estudar. Essa é a verdade, né? Hoje você faz uma faculdade no celular. Sim. Não é? Enfim, mas eu acho que aí existem, a gente já observou isso também, acho que todo mundo já observou isso, algumas pais, não, os meus pais eram assim e eu sou assim e assim vai ser com vocês, filhos. Não, acontece muito disso, né? Muito.
muito. Às vezes não é nem por maldade, mas por falta de informação. Falta de informação tem, aí a pessoa não tem o O conhecimento. conhecimento, Informação está disponível hoje muito. Olha só que interessante. Era para as pessoas estarem bem Eu falo assim, ela não melhores, teve acesso. né? Porque hoje em dia todo mundo tem acesso. Né? Antigamente não tinha, igual você falou. Eu não entendo de fotografia. Eu quero. Amanhã eu posso. Com certeza. Você entra ali, você já aprende tudo ali naquela hora. Você tem muito conteúdo, até grátis, né? Gratuito na Muita internet, coisa, muita coisa que você tem como acessar. Né? E antigamente realmente não tinha. Tem tutorial pra tudo, né? No Para YouTube. tudo. E mesmo assim, hoje em dia as pessoas pessoas continuam, né, com essa mentalidade. Né? Não todas, claro. Né? Muita coisa mudou, muita coisa melhorou. Mas sobre essa questão comportamental, sobre essa questão criação ali, ainda fica um déficit muito grande. Né, que as pessoas ainda acham, se orgulham disso, né? Não que a gente não se orgulhe dos nossos pais, claro, mas eles erram igual todos os outros, todo mundo, não existe uma educação ali Perfeita, né? perfeita, ideal de educação, né? Padrão. Um padrão, melhor dizendo, um padrão. Não tem isso, as pessoas tentam fazer o melhor possível, mas a gente tenta sempre o quê? Aprender, fazer diferente. Comigo foi feito assim, o que eu posso fazer de diferente para melhorar? Né, para ser melhor para o meu filho. Igual, por exemplo, a própria questão do apanhar. Né? A gente sempre apanhou, né? Hoje nem antigamente. pode mais, né? Pois antigamente, para se corrigir, bem entre aspas, tinha que bater, tinha o apanhar, não tinha questão, né? No ECA, não tinha nada disso, o direito da criança e do adolescente, enfim. Não tinha isso, então era o apanhar. Então, os adultos cresciam falando assim, eu me orgulho porque eu apanhei muito do meu pai e da minha mãe, né? Mas quando ele estava criança lá apanhando, ele sofria. Era um trauma. O fim do mundo, né? O fim do mundo. Claro que ele não gostava de apanhar. Aí eles falam hoje, mas se você não bater, você não consegue educar a criança, né? Não, vai de cada pai, claro, né? Isso é uma questão muito pessoal. Mas existem outras formas de se educar. Outras formas de você conseguir fazer com que a criança aprenda. Porque a criança, ela não tem maturidade. Então, o que acontece? O adulto fala, não coloca a mão aqui, ela vai lá e coloca. Não é porque ela está sendo maldosa, porque ela quer desafiar você, não. Entendeu? Ela está num processo de amadurecimento. Você tem que entender por que ela quer colocar a mão ali, mudar o destino dela, mudar a visão dela para ela sair daquele ambiente. E era batendo, era a forma de corrigir. Aí a criança era criada o quê? No medo. Ela tinha medo de apanhar, então ela respeitava porque ela tinha medo dos pais, entendeu? Era através do medo. Só o que acontecia também, não tinha diálogo com os filhos. Os filhos não podiam Apanhavam conversar. E não sabiam por quê. Não sabiam por quê, né? E não tinha diálogo de conversar com o filho. Meu filho, eu te bati. Você entendeu por que eu te bati? Você entendeu? Te bati por causa disso, você fez isso, não pode. Sendo que talvez não precisava do bater, mas é só você tentar explicar, mostrar. Cada fase a criança ela vai entendendo melhor cada coisa, entendeu? Então, o diálogo hoje sempre será a melhor forma de educar a criança. Quero te fazer agora duas colocações. A primeira é em relação a traumas de infância e exatamente isso que você acabou de citou agora há pouco, sobre o medo lá atrás, quando eu vivenciei lá, ele era grande, hoje eu olho para ele, né? Eu vejo um reflexo, na verdade, aquilo não era nada, mas naquela época, sim. É a mesma coisa. Você vai poder me dizer se eu estou correto. É aquela criança, criança que ganha uma boneca e alguém destrói, ou o menino que tem um carrinho, aquilo para ele ou para ela hoje, né, você cresce e vê que uma boneca é uma boneca, um carrinho é só um carrinho, mas lá atrás não é. E, por exemplo, um ato de destruir um brinquedo, a criança, da própria criança não ter acesso a um brinquedo desse, lá atrás, isso também influencia na sua vida adulta, né? Sim, a criança ela transfere, né, afeto para aquele brinquedo, né? Então aquilo, ela tem um ganho com aquilo. Se a gente for pegar a criança lá de trás, né? Aquela criança que tinha, vamos colocar poucos brinquedos, pouco que tinha era valorizado, né? Porque era pouco, então ela tinha pouco ali, o pouquinho que ela tinha
ela, né, valorizava aquele brinquedo. Hoje em dia, a criança É só no digital. é no digital e quando tem brinquedo, tem todos os Todos, brinquedos. todos. É. Então, aquilo perde o valor. Então, Hoje é engraçado que antigamente a gente via propaganda estrela. Eu cresci com a estrela. Hoje nem tem propaganda mais não dos brinquedos estrela, tem, né? a Que eram rede os social melhores, pegou o lugar, né? né? Eu acho que as crianças nem querem mais brinquedo, né? Tá diminuindo muito a Né? frequência do brinquedo. Mas aí vai depender da casa, Da né? casa, né? De como a mãe libera aquele celular, que hoje em dia é difícil, né? Como que você vai liberar aquele celular para aquela criança, questão de horários, rotina, que é muito importante para que a criança consiga vivenciar melhor a infância com menos celular, menos rede social. Mas eu estou falando isso de uma forma, assim, de ideal, né? Do melhor a se fazer. Porque é difícil hoje em dia, né? Com a rotina dos pais, então realmente fica mais difícil. As coisas avançaram de uma tal maneira, com uma rapidez muito grande, né? Sim, até os próprios pais não estão sabendo lidar, porque é tudo muito novo, então é tudo novo para os dois. E às vezes uma família, ela tem que. Uma família, qualquer pessoa, os pais, tem que fugir do modismo, né? Ah, Sim. porque assim todo mundo tá fazendo, então é isso aqui, porque tá passando no rádio, é, tá na internet assim, tá na televisão, então é assim mesmo que todo mundo tá fazendo, então eu vou fazer. Eu não sei se eu estou equivocado, mas eu penso que a gente não pode querer ser a maioria. Sim, com certeza. Porque, infelizmente, não era para ser assim. Infelizmente, a maioria. Sim, você tem que ver o que vai adaptar melhor para a sua rotina da sua casa e o que você julga como melhor, Né, né? Esse que é o legal, não você fazer ali, o outro faz, eu vou fazer eu também, vou fazer. né? Isso é importante. E os princípios não, são muito importantes na questão da educação, exatamente nesse caso, né? Sim, sim, Né? Gisele, a gente já conversou sobre ansiedade, né? Que é um tema vasto. sim. A gente falou de um pouco de traumas de infância. E eu queria falar também com você, né? Que você fizesse algumas colocações, explanasse pra gente um pouquinho sobre um tema muito polêmico também. Hum. Todo mundo acha que entende muito esse tema. Ah, eu sou assim, fulano é assado, ciclano. E acaba se colocando como vítima, mas eu já vi alguns especialistas dizendo que na verdade não é nada disso. A pessoa tímida, a timidez. Timidez em que Eu falo assim, eu sou uma sentido? pessoa retraída, eu sou tímido. Eu sou tímido. Aí aquela impressão que, na verdade, eu sou tímido, a pessoa é tímida porque ela é incapaz, né? Eu digo nessa situação, ela não se expõe. Na sala de aula, ela sabe, mas ela tem vergonha de levantar o dedo e responder. Como é que é isso? É esse tipo de timidez que eu digo, que eu me refiro. Pois é, a timidez é o medo do julgamento do outro, né? Então, assim, quando você se expõe de alguma maneira, né, o outro está ali te observando. Então, você tem um medo de ser julgado, de ser caracterizado de alguma forma por alguém. E não quer dizer que você é menos capaz. Não, não, claro que não. Mas o medo é aquilo que a timidez é aquilo, da questão do medo, do imaginário. Então, você cria um medo, você cria que não é capaz, cria que não vai conseguir, cria que vai acontecer alguma coisa, não que não vá, mas o seu medo te gera né, toda essa ideia. Então, você acaba ficando mais tímido nesse sentido, né? Mas a pessoa que realmente é tímida tem a característica de pessoa tímida. Pessoa que nasce, ela tem um perfil mais tímido mesmo. Ou porque a pessoa foi muito reprimida na Aí infância. entra a questão dos traumas, né? Entra a questão dos traumas, mas aí vai depender de cada um, porque vai depender da história de vida de cada pessoa. Eu conheço pessoas que sempre foi, aí fala da infância, né? Sempre fui muito ligado, muito alerta, muito agitado e traz na vida adulta uma timidez. Então, o que aconteceu nessa infância para esse adulto que era agitado, que era conversado, que, né, tinha uma boa comunicação, ficar tímido? Então, a gente tenta identificar algumas coisas que podem ter acontecido. Na maioria das vezes, a escola é um lugar onde gera várias questões, tanto para a criança quanto para o adolescente, né? Porque é um divisor de águas ali dentro. A criança, ela tem ali a referência da família no primeiro momento e depois da escola.
né? Então a escola pode sim gerar traumas também, igual a família pode gerar também. E aí a pessoa acaba evitando se expor, né? Evita se expor em função disso, É, porque ela julga o que foi talvez ensinado para ela, né? Então, assim, aquela coisa que você tá com aquela criança na rua e aquela criança tá numa loja com aquela mãe, então aquela mãe já joga pro outro a responsabilidade de alguma coisa. A criança foi colocar a mão num brinquedo, ah lá, ó, o moço só vai brigar com você. assim, olha, Entendeu? uma frase simples Uma coisa que todo mundo faz, faz, lógico, é muito mais fácil eu jogar a responsabilidade pro outro do que eu falar que não pode mexer. Ah lá, o moço vai te. Ah lá, ele vai brigar com você. Ele vai brigar com para você. criança, que as crianças olha o velho do saco. É, tipo assim, o moço, olha como que a mãe tá colocando o que pra criança? Que o outro, seja quem for, o outro, ele, a opinião dele é importante sobre você, ele te julga. Olha que Ele fala que interessante. pode ou que não pode. Faz a conexão com a timidez aí Sim, nela. então a pessoa pega e fala assim: opa, então a opinião do outro é muito importante. Então o que os outros vão pensar de mim? O que eles vão achar de mim? Né? É, O que eles vão achar? tem eu não sei, não me lembro, recordo o nome dele. A internet tem de tudo, né? Que você acabou de citar. Coisas boas e coisas ruins. Mas Doze. existem coisas interessantes. Eu não sei se um psicólogo, se é um psiquiatra, ele faz um teste. Ele não exatamente de timidez. Ele quer passar para nessa experiência dele lá, que na verdade as pessoas não estão preocupadas com você, com as suas falhas. Ele entra num shopping, Hum. na praça de alimentação, um shopping lotado, e de repente ele dá um grito, faz uma maluquice, né? Dá um grito, as pessoas olham para ele e ele fala: Olha só, me olharam aqui, mas já me esqueceram. Então, acho que é mais ou menos isso, né? O tímido, a pessoa tímida tem essa preocupação, achar, poxa, olha, ele gritou ali, nossa, escorregou, olha só. Parece que é o fim do mundo. E na verdade não é bem assim, né? É isso. A pessoa acha que a opinião do. O que o outro vai achar é algo muito intenso, muito pesado, muito definitivo, muito. Que vai interferir na vida dela. E é aquilo que você falou. A pessoa olha, ela pode até comentar, mas passou um pouquinho, ela já esqueceu. De repente você Porque vai não no. é com ela, é com o outro. Quando é com o outro, é muito mais fácil da pessoa esquecer. Igual um exemplo nessa situação, uma pessoa que quer separar, né? Processo de separação. O que acontece muito, o que os outros vão pensar? Nossa, o que vão falar? As pessoas vão falar, as pessoas vão imaginar, vão ter uma opinião sobre. Mas isso não é problema seu, é problema do Do outro. outro. Ele que tem opinião, ele que vai falar e vai passar porque não é com ele. Entendeu? Tudo que é com o outro passa. E ele nem vai lembrar disso. Nem vai lembrar. Então você deixa de fazer coisa para sua vida, que talvez vai ser bom para sua vida, vai te gerar algum ganho, seja o que for, em função do que o outro vai pensar. Entendeu? Então você para a sua vida, deixa de viver em função da opinião do outro, que na verdade você não vai ter ganho nenhum com isso, porque a opinião dele é problema dele. Agora, a pessoa que, né, que é tímida mesmo, não consegue lidar com isso, ela sofre muito, né, Com Gisele? certeza. Imagina, se tá na imaginação, ela cria muita situação. Ela cria muita ideia. E Essa. são ideias falsas, são inverdades, né? Sim, sim. Na maioria das vezes, sim, porque aquilo tá afetando ela. Afeta ela de uma maneira negativa. Então ela sofre muito com isso. Com certeza, ela sofre muito. E aí é importante buscar uma ajuda profissional, né? Sim, o Também profissional vai te ajudar nesse processo para você ver a importância da sua vontade, do seu prazer, da sua decisão, como prevalecendo. E o que o outro pensa, o que o outro acha, o que o outro vai achar, a pessoa simplesmente consegue ignorar. Eu gostei muito dessa colocação sua aí, à luz da psicologia, que você, na verdade, o profissional de psicologia leva a pessoa a reconhecer os seus traumas, os seus problemas, aquilo que está te afetando, e você ajuda essa pessoa a buscar um horizonte melhor, né? Sim, sim. Esse é o objetivo, assim, da terapia. É você conseguir reconhecer tanto o seu lado bom quanto o seu lado ruim, ou seja, aquilo que faz bem para você, o que não faz, aquilo que você é, quem você é, e conseguir trilhar o melhor caminho para você. Entendeu? Seja qual for esse caminho que você escolher.
E isso com os empecilhos, né, que vai ter, a opinião do outro, o julgamento do outro, porque isso é algo que pesa muito para as pessoas hoje em dia, né? O olhar do outro. Então, isso define muitas das vezes a vida das pessoas, né? O que que o outro pensa, o que que o outro acha. Então, a gente faz esse trabalho reverso, de fazer com que a sua vontade seja prevalecida, o seu desejo, o que te faz bem. Na sua opinião, como psicóloga, hoje os adolescentes são mais ansiosos, ou os adultos? Ou há um equilíbrio aí, ou uma coisa tem nada a ver com a outra? São, Aquilo que você já vivenciou até hoje. sim, todo adolescente, na maioria, não vou falar todo, né? Não vamos generalizar tudo, mas a maioria está vivenciando um momento ansioso em função dessa rede social. Ele está no processo de transição, saindo da infância, passando por essa fase de adolescência para entrar na vida adulta. E o adolescente, o que acontece? A família sai daquele patamar de primeiro lugar e entra os amigos, né? Como sendo aquele donos da verdade, né, que a gente falou. Então, eles deixam um pouco de lado a família, não de lado de abandonar, não é nesse sentido que eu tô falando. É de dar voz, né, à família e entra o amigo. Então, começa aquele processo de uma mentirinha ali, aquele amigo que falou aquilo, que faz aquilo, é melhor, é a Seu pai, sua verdade. mãe. O seu pai é careta, sua mãe é careta. Então assim, você entra naquela onda ali. Como o adolescente ainda não tem uma maturidade e não tem experiência, né? Ele não vivenciou experiências para conseguir entender que aquilo Ele é só bom ou sabe a não para ele. teoria. Só sabe a teoria. Se você Aliás, falar nem, não, ele quer saber por que não. aliás, ele nem sempre essa teoria que ele sabe é a verdadeira, E que o nem amigo dele falou pra ele. um amigo Pois é, e talvez venha uma verdade da família que também pode não ser desse jeito. Então, lógico, a experiência conta muito, né? Então, esse adolescente, ele não tem experiência. Então, aonde ele quer o quê? Adquirir experiência nas coisas. Então, ele acaba se envolvendo em situações que talvez possa trazer mais ansiedade para ele. Mas não vou falar qual que é mais ansioso, não. Os dois lados tá tendo muita ansiedade. Porque aí o adulto já entra a questão do trabalho, família, né? Já entra uma outra vida. Agora, os pais, né, têm uma responsabilidade muito grande, né, nessa educação, né? E como a gente disse aí anteriormente, não é porque eu fiz assim, eu aprendi assim, que eu quero que meus filhos sejam assim, né? A gente precisa ter essa autocrítica, né? Com E certeza. buscar fazer o correto, Sim. né? E ao ponto também que não pode deixar a corda bamba, né? Só os amigos. Agora, é uma questão muito complexa, porque de repente os próprios filhos acabam tendo uma visão diferente de achar que os pais estão ultrapassados, né? Sim. Por isso que é importante os pais também estarem, né, antenados, né? Sim. Uma coisa que é muito importante, que na época que eu trabalhei no Conselho Tutelar eu observei que era necessário, vamos dizer que eu aprendi, é a experiência, né, que te leva a ver muita coisa e aprender. Eu observei que o acolhimento do adolescente, o acolhimento é muito importante. É o acolhimento, eu lembro que eram três pilares agora, eu vou lembrar para poder te falar. Eu lembro que uma delas é o acolhimento. E a confiança também. A confiança. Acolhimento e a confiança para o adolescente é muito importante. Por quê? O acolhimento, porque é um momento em que ele vivencia muitas experiências novas. Então, se ele souber que você está ali para acolhê-lo, caso precise, é muito importante, né? A confiança, porque, novamente eu falo, é muitas experiências novas, então ele precisa de ter alguém que ele confie para ele poder se sentir bem. Então, é necessário você conseguir dar essa confiança para ele. O que o adulto acaba fazendo é o quê? Chega na adolescência a um distanciamento do adulto com o adolescente, porque o adolescente está em outra vibe, em outra vida, questão dos amigos. E ele sempre vai falar um não pro adolescente e causa esse distanciamento, ou seja, não tem acolhimento, não tem confiança. Tipo, você fez isso, eu não confio mais em você. Não vou deixar mais fazer tal coisa, eu não confio, perdi a confiança.
aí desanda o negócio. Porque o adolescente ele tem que se sentir que ele pode confiar em alguém, nessa pessoa, entendeu? Então é necessário, lógico, você tem que corrigir, né? A correção é importante, você tem que corrigir, você tem que mostrar, né? Como eu falo, o diálogo é indispensável para ele poder ter essa confiança. A adolescência já é conturbada por Sim, natureza, né? sim. Que tem que ter uma música daquele grupo do Camisa de Vênus. Sim, Não sei se você conhece o Camisa do conheço. Marcelo Nova, que é Isso é só o fim. Né? Então ele diz, até pouco tempo eu achei por acaso também na internet, e falando que na verdade essa música, a letra dela, a explicação né, o sentido da letra dessa música é da passagem da infância para pré-adolescência. Que a criança, eu achei muito interessante, quer dizer, um rock, né? A gente pensa assim que é uma coisa despretensiosa, mas tem um contexto ali muito Sim. bacana, né? E aí ele, na verdade, essa letra ele quis é, compartilhar a mensagem, isso em 1985, me parece, né? Os rocks mais antigos têm essas Essa letras mais. conotação, né? E aí ele cita que, na verdade, nesse comentário que eu li, é que, na verdade, isso é só o fim. Ô, criança, isso é só o fim. Na verdade, ele está falando ali, ele cita, se refere a essa passagem da infância para a pré-adolescência, né? Aí, ele, na verdade, deixa de ser. A criança quer ser adulta, quer ser, não, é adolescente, vai ser adulto, quer ser adulto, quer crescer, mas ao mesmo tempo ela começa a sentir o medo da proteção dos pais. Aí ela começa a ter os problemas. Ou Sim. criança, isso é só o fim. Aí alguma coisa, não me recordo. Não, eu gosto muito dessa música. Se o chão abriu sob seus pés e a segurança fugiu da faixa. Muito interessante, né? É É, mais ou porque menos ele isso. se abre pro mundo, né? O adolescente, né? Quando vem essa questão dos amigos que eu falo, esses amigos é o mundo, né? Então você saiu daquela questão familiar ali de casa, né? Que os seus pais ali são a sua principal referência, e agora é o mundo que é referência, os amigos, as outras pessoas. E ao mesmo tempo ele quer avançar, mas sente a insegurança. Sente insegurança. Sim, porque não tem a experiência. E não tem a maturidade, né? Pegando o gancho aí das músicas, né? Eu trabalho em rádio desde os 17 anos. Eu também descobri isso recentemente. Aquela música do Nenhum de Nós, Camila Camila, Camila. fala sobre. Tem duas versões. Na verdade, eu até li uma matéria do Teddy Corrêa, que é o vocalista do Nenhum de Nós, que diz que, na verdade, se inspirou uma colega dele de classe, de aula, que tinha um namorado, sofria muito abusos, e aí depois, né, acho que até abusos sexuais, enfim, violência e tal. E ele criou essa música baseada nessa pessoa. E ele nem sabe onde mais está Tá, essa Camila. essa Camila. E a letra dela é muito bacana, né? Sim. Muito bacana, que você conhece também, Sim, Camila Cabello. conheço, Música, conheço. um clássico, né? Clássico, com certeza. Um de nós é muito bom. Né? Mas a gente tá quase no final, quase no finalzinho. Tem mais 3 horas de papo ainda. Nossa! Vamos falar. Brincadeira. Eu trabalhei em Juiz de Fora na Rádio Solar e eu tive um programa às 10h30 da noite. Trabalhei na Rádio Tatiaia também, mas esse programa era na Rádio Solar, com a Rosângela Rossi. Sim, conheço muito. Estudei com a filha dela. Então, Formei com a filha dela, Patrícia. Patrícia. A Rosângela, a gente tinha um programa que chamava Amor Sem Censura. 10h30 da noite, segunda, quinta. Era por telefone, ligava pra ela, e ela tinha um programa Solar AM, e eu fazia na FM e tal. Mas na verdade não tinha nada a ver, fica parecendo que é um programa romântico. Amor Sem Censura. E o programa chamava O Tempo Não Para, e era um programa romântico. Mas cada dia a gente abordava um tema lá. E um dos assuntos lá que ela... que eu me recordo muito bem que ela abordou naquela época, é a questão que me assustou da psicopatia, do conceito de psicopatia, que eu fiquei assustado, né? Aqueles sintomas. Você pode falar um pouquinho disso? Posso. Em que específico? Não, o que é uma pessoa psicopata? Enfim. Tá, de um modo geral. De um modo né? geral, A psicopatia, ela tá inserida, os psicopatas, vamos dizer assim. Na época tem um percentual que tantos por cento, né, um percentual, É alto. que A gente é fica psicopata. Quer dizer, e o psicopata é uma impressionado. pessoa,
Pelo menos naquele bate-papo nosso lá, aparentemente uma pessoa comum, né? Como é que é isso? Sim, sim. Donos de empresa, líderes, muitas das Olha só. vezes, líderes religiosos, políticos, né? A psicopatia está presente muito nessas pessoas. Aquela pessoa que tem aquele poder de persuasão, que te conquista na fala, né? Que é muito agradável, que é muito simpático. Não tô falando todo mundo, né? Uma das características do psicopata, na maioria das vezes, é essa, né? Mas assim, que por trás disso, né, ele tem essa patologia, né? Que é algo muito. É uma doença, né? É uma doença, né? E não tem cura, né? Não, porque já é da pessoa. Já é da pessoa. É uma predisposição Isso que a é o mais pessoa grave, tem, né? já é da pessoa. A pessoa. O que acontece com o psicopata? Porque quando a gente fala psicopata, a gente já pensa num serial killer, né? Aquele cara matando pessoas, Quer me né? matar. Vai me matar. Não, a pessoa pode ser psicopata e viver uma vida inteira sem matar ninguém. Entendeu? Ela só ser psicopata. Mas o que acontece? O jeito dela, né? Por ela não ter sentimento, o psicopata não tem sentimento. não consegue sentir, né? Ele pode se relacionar, ele pode casar, ele pode ter uma vida familiar, ele pode ter um emprego com amigos, com pessoa, mas é tudo um fingimento ali. Ele aprende a fazer aquilo. Ele precisa de fazer aquilo para se inserir na sociedade, né? Para estar ali no meio igual todo mundo. Então aquilo ele aprende. Ele aprende a falar eu te amo, ele aprende a demonstrar afeto. E na verdade a gente aprende tudo com treino, né? Tudo com treino, entendeu? Só que ele não sente. Ele não sente. Então, é fácil dele conseguir o que ele quer, na maioria das vezes, por não ter o sentimento em jogo. Então, ele consegue muita coisa em função disso, né? Mas, de um modo geral, né, o psicopata, ele tá sempre... Não é uma pessoa tímida, não é uma pessoa reprimida. Ele não vai se reprimir, ele não tem sentimento. Eu não posso ser assim e ele também não tem esse sentimento de... Não tem. Ele pode até usar do fingimento para alguma coisa, em prol de um ganho para ele. Ele vai estar sempre buscando o ganho para ele, não para o outro, né? A maioria das vezes, os psicopatas, a maioria não, todos os psicopatas são narcisistas, egocêntricos, eles pensam nele, no ganho dele, no bem-estar deles. Entendeu? Mas, e tem os psicopatas que são, sim, serial killers, que são pessoas que fazem mal para outra, né? Sem remorso algum, né? Eu acho que eu vi superficialmente uma matéria esses dias de um adolescente que matou os pais e a irmã. Sim, recentemente. E não demonstrou arrependimento, Nenhum porque tipo tirou o celular. Olha que fútil, né? Que motivo fútil, né? Provavelmente é um psicopata. Psicopata. Sim. Quer dizer, a pessoa, ela, né, ela pode seguir uma vida normal, Sim. boa praça, né, ter um relacionamento, casar, ter filhos. Sim. Você pode viver com um psicopata dentro de casa e não sabe. É isso aí que me assusta. Mas aí você observa nas atitudes da pessoa. Mas a algum momento aquilo pode aflorar. Sim, pode, porque olha só, ele foi contrariado, né? Igual no exemplo do adolescente, ele foi contrariado. A gente não sabe como aconteceu ali, né? Não tem como saber como que a forma que eles tiraram isso dele, o que foi feito, a repressão, né? Não sei dizer, porque até não intensifiquei nessa matéria. Mas ali ele criou com certeza um mal-estar muito grande nele, né? Aonde ele eliminou. E o psicopata, ele não tem padrões. Esses padrões que a gente falou, os padrões morais, de educação, isso para ele não existe. Não, é tudo Ou ele não tem consciência disso. Não, ele é tudo aprendido ali pro bem-estar dele. Ah, sim. Ui, perdão. Ele aprende aquilo pro bem dele, né? Pro ganho dele. Então, se eu tenho que ir no trabalho, é tantas horas, fazer isso, ser simpático, cumprimentar, porque é isso que as pessoas fazem. Então, ele aprende a ser assim, eu tenho ganho com isso. Nossa, eu cumprimento aquela pessoa, então eles vão me achar simpático, eles vão... Entendeu? Não é porque eu gosto daquela pessoa, eu admiro, não tem isso. Ele faz tudo em ganho próprio. O engraçado é que a gente, às vezes, faz um pré-julgamento das pessoas. Acho que todo mundo faz isso, né? A gente falou isso também no começo do nosso bate-papo. Às vezes, sem conhecer a pessoa. Sim. Às vezes, uma pessoa é tão amável comigo, tão simpática comigo, ela pode ser um monstro. E o contrário também. É uma pessoa super fechada que pode ser uma pessoa doce, uma pessoa... Isso pode acontecer, né? Com certeza. Mas igual esse agradável, igual você falou, até
até chegar um momento que ele não precise de você, Ah, sim, aí ele vai... tudo bem. Ele vai te tratar muito bem. Mas se chegar um momento que ele É o precisar... caso do psicopata, né? do psicopata. A gente tá falando do psicopata. Agora, eu já li alguma coisa, até nesse bate-papo lá, a gente... que existem crianças que possuem certos sintomas de psicopatia, né? Sim, pode Aquelas ser. que gostam de, por exemplo, maltratar um animalzinho, matar formigas. Isso é um sintoma, né? Dependendo do Não nessa... sintoma, porque ela pode fazer algo observado, né? Ela Ah, sim. viu que um adulto Ah, tá. fazia, Não necessariamente. não necessariamente, né? Mas e você já observa na criança a questão do sentimento, de pena, né? Se a criança sente pena de alguma coisa. O trauma muito intenso também no psicopata, né? Vai formar esse psicopata também. Então, a forma como ele vai ser na vida adulta também tem a ver com a infância dele, Com traumas, com né? traumas dele. É onde define se ele vai matar pessoas, se ele não vai, tem a ver com esses traumas. E ele é uma pessoa egocêntrica. Sim, todo Totalmente, psicopata. né? Totalmente. Todo psicopata é egocêntrico. Muito bem. Ô, Gisele, agora estamos chegando ao nosso finalzinho. Daqui a pouco tem mais 2 horas. A gente tá chegando, brincadeira, a gente tá chegando ao finalzinho do nosso bate-papo. Passa rápido, né? Passa Foi rápido, muito agradável. Espero que você volte mais vezes aqui. Claro. E eu quero te fazer uma pergunta pessoal, tá? Sim. No finalzinho do nosso bate-papo. Lembrando que o Fala Vencedor Podcast é um oferecimento especial do Pátio da Fábrica Shopping, esse lugar maravilhoso, Sim. né? Também da Vídeo Cidade, Rede Minas, da Pousada Serra de Itaruaçu, que é espetacular, do Mercado Pais e Filhos, que é onde a gente faz as nossas compras, no Deângelo, na Rita, no Top Grego Lanches Exclusivos, da rede MG Farma SJN, e essa pipoca aqui, que a gente está saboreando aqui do AF Pipoca, pipoca do trenzinho. Não é uma pipoca qualquer, é uma pipoca especial. Tá bom? Ótimo. Freud pra você. Ai, meu Deus. Aí você mexeu, porque, ó, o que acontece? Pode falar mesmo, né? Pode. O Freud, ele é o criador, né? A gente fala o pai da psicanálise. A psicanálise, ela é uma das abordagens da psicologia que a gente aprende na faculdade, né? A maioria das faculdades de psicologia, provavelmente, é pincelado, é passado um pouco de psicanálise. E não é, o Freud é diferente, psicanálise e psicologia, né? Tem diferença. O Freud, ele é o pai da psicanálise. E o que é a psicanálise? É o estudo do inconsciente. Então, assim, o Freud, para mim, é algo que eu sigo, que eu gosto. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler. Eu acho muito interessante porque esse inconsciente que ele fala é esses traumas que a gente trabalha com os pacientes. Então, tudo que está no nosso inconsciente, para você ver que a gente dá um exemplo, para ficar claro, é de um iceberg, né? Não sei se você já viu aquela imagenzinha na internet, aquela pontinha fora da água. Sim. E embaixo é algo imenso, né? Então, o que fala a referência que é feita? Essa pontinha é tudo que está na nossa consciência. E esse iceberg imenso embaixo é tudo que está no nosso inconsciente, que a gente não sabe que sabe, mas a gente sabe, mas não sabe. Ou seja, tudo que a gente sofreu de qualquer tipo de interferência na nossa vida, desde o nosso nascimento até na nossa vida toda, a gente reprime, a gente recalca várias coisas que a gente não dá conta de lidar, vai para o nosso inconsciente e esse inconsciente interfere na nossa vida, no decorrer da nossa vida. Então, Freud, ele se dedicou, né, a psicanálise é o estudo do inconsciente. Então, o que acontece muitas das vezes? Quando você vai num psicanalista, né? Eu não trabalho 100% psicanálise, né? Até porque eu tenho formação em TCC, eu tenho pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, que é a linha que a gente, hoje em dia, a maioria das pessoas acabam seguindo. Mas eu tenho uma paixão muito grande pela psicanálise, né? Em função disso, de trazer, né, essa infância regada de conteúdo
que o adulto passa por ela, né, e que interfere nessa vida adulta. Então, assim, esse estudo do inconsciente, né, que a gente traz questões inconscientes através dos sonhos, né, que o paciente talvez sonha e a gente pergunta sobre o sonho, porque o sonho é uma das formas de expressão do inconsciente, né? Ele joga para fora. Pode falar. Que bacana. Eu te perguntei isso porque eu sou fã do Freud. Eu não sou da área de psicologia, mas eu fiz marketing e marketing um pouco de... Pincelou ali. E lá no início do curso a gente estudou lá alguma coisa do Freud e eu fiquei encantado, né? Sim. É muito interessante, é muito... E uma das coisas que eu sempre cito com as pessoas é os mecanismos de defesa freudiana. Sim, sim. A gente utiliza deles a todo momento. Né? A gente faz parte disso, porque a gente não se dá conta daquilo, então a gente precisa de uma forma de se defender, né? Então a gente utiliza esses mecanismos. Muito bem. Ô, Gisele, foi muito bom te receber aqui, tá? Como eu te disse, espero que você volte, espero que você tenha gostado. Sim, gostei muito. Foi um bate-papo bem bacana. E o tema aqui do nosso podcast é Conversas que Inspiram. Então a gente traz aqui legal. apenas pessoas que possam inspirar as outras. E é por isso que a gente trouxe você aqui, não só por ser uma psicóloga, mas por ser uma profissional né, com uma referência muito bacana. E aqui em São João, Nepomuceno e toda a região. E você fica à vontade para fazer qualquer tipo de colocação aí, tá? Bom, fico feliz, né, por ter sido convidada, né? Espero que as pessoas, né, gostem, né, do que foi falado. E caso alguém queira me procurar, posso deixar meu contato? Sim, claro, fica à vontade. Né? Eu trabalho aqui em São João toda segunda, terça e sexta, né? Quarta e quinta eu estou em Bicas. E o meu telefone de contato, caso alguém queira me procurar, né? Como eu disse, eu atendo adolescentes e adultos. É o DDD 32 98433 1344. Pode mandar WhatsApp, né? Que eu respondo. Independente de ser de São João ou não, a pessoa quiser te ligar. Atendimento online eu faço também. Faz também, né? Faço atendimento online. Em função da pandemia, a gente se adaptou muito a isso, né? Então, muitos pacientes continuaram com atendimentos online. Então, eu faço tanto presencial quanto online. Então, eu agradeço, espero voltar mais vezes, né? Fico muito feliz. Será um prazer recebê-lo. E para finalizar, a gente falou de ansiedade, de timidez, de traumas de infância. A boa notícia é que tudo isso tem cura, né? Tudo isso tem, né? É a psicoterapia. Então, assim, a gente busca essa cura, na verdade, o curar é o vivenciar sem ser afetado, né? É não deixar mais ser afetado pelo problema, pela situação, aquilo que te gera um desconforto. Então, é não se deixar mais ficar desconfortável. A cura é essa, não é apagar nada, mas é você conseguir conviver com aquilo sem que aquilo te afete. Gisele, a gente está bem no finalzinho mesmo, mas eu sei que é uma experiência que você tem também. Inclusive, a nossa diretora já participou de uma palestra sua. Fala um pouquinho, rapidamente, dessa... Você costuma ministrar palestras? Eu fazia muito isso quando eu tinha uma parceria com a Tati Detone e a Juliana, nutricionista, porque a gente tinha grupos de emagrecimento, porque ela é nutricionista, a Tati esteticista e eu psicóloga. Então, a gente fazia muito... o coach também, né? Igual a gente conversou antes quando a Renise veio. Então, a gente fazia muitas palestras de confecção. Eu cheguei a fazer algumas vezes também. Então, assim, mas eu sou disponível, caso alguém queira, sobre algum tema, né? Eu sou disponível para fazer algum tipo de palestra, assim. Mas já fiz muito antes. Hoje em dia, até que eu não tô fazendo muito, porque a gente não tá junto mais, né? Sim. Mas aí, eu... estou disponível, sim, é uma coisa que você gosto muito, porque eu gosto muito de lidar com o público. Eu gosto, eu acho legal, eu acho bem tranquilo e é algo que eu tenho prazer em fazer. Muito bem, conversei com Gisele Barros Mendonça, psicóloga aqui de São João Nepomuceno. Gisele, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Deu certo?